A paz do Senhor, venho aqui trazer mais uma palavra para estar compartilhando com vocês. Lá no livro de 2 Reis, capítulo 20. Só que a gente vai ler lá no finalzinho, porque se for ler do começo, vai estender muito a palavra. Então vamos lá no capítulo 20, do versículo 9. A palavra do Senhor fala: Disse Isaías: Isto te será sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse: Adianta-se a sombra de 10 graus ou voltará 10 graus atrás. Então disse Ezequias: É fácil que a sombra avance 10 graus. Não seja assim, mas volte a sombra 10 graus. Essa passagem aqui eu gosto muito de falar, de ler ela e entender ela. Como o Senhor vem falando comigo, quer falar comigo. Só que hoje eu venho estudando um pouquinho mais e tendo Porque o Senhor, a cada dia, Ele renova a sua palavra. A gente pode ler a mesma coisa todo dia, mas sempre o Senhor vai estar falando com a gente de uma forma diferente. O profeta, o rei Ezequias, ele era o rei de Judá. Ele foi um homem segundo o coração de Deus, assim como foi Davi. Foi um homem reto, verdadeiro, um homem que buscava a presença de Deus, que buscava estar na presença de Deus, que se posicionava na vontade de Deus, no chamado que Deus chamou ele, que era totalmente confiante, dependente do Senhor, leal ao Senhor. O rei Ezequias, ele foi uma grande diferença em Judá, naquele lugar. Ele foi uma grande diferença ali para aquele povo. Deus escolheu ele, não foi em vão. Só que ao passar dessa passagem aqui, nós se depara com Ezequias enfermo, sobre o seu leito de uma cama. E ali Ezequias, ele está enfermo e o Senhor usa Isaías. Isaías era um profeta, rei de Israel. Ezequias era rei de Judá e Isaías era rei de Israel. E ali o Senhor usa Isaías: vai, Isaías, vai lá no meu filho, meu servo, e fala para ele que aquela enfermidade ali não é para a vida, mas é para a morte. Vai lá em Ezequias e fala para ele: põe-te a tua casa em ordem, porque você morrerá e não viverá. E assim Isaías vai até Ezequias e fala. E quando o Senhor pede para Isaías falar para Ezequias: põe a sua casa em ordem, não era porque Ezequias vivia em erro com Deus, estava com a sua vida desorganizada, estava pagando pela uma consequência de um erro, não. Quando o Senhor pede para Ezequias botar a sua casa em ordem, era porque o Senhor ia colher ele. E Ezequias, ele tinha um chamado diante do Senhor. Ele era rei, ele tinha missões. Então, assim, o Senhor queria que Ezequias, antes de levar Ezequias, que ele organizasse o lugar, deixasse organizado aquilo que o Senhor colocou nas mãos dele. Se tivesse que tirar algo, ele teria que tirar. Se tivesse que colocar, ele teria que colocar. Se tivesse que posicionar, ele teria que posicionar alguém. Então, assim, o Senhor queria que Ezequias preparasse tudo ali para poder ele levar ele. Seja para administrar aquilo que ele administrava, seja para organizar aquilo que ele organizava, seja para reinar aquilo que ele reinava, seja para cuidar daquilo que ele cuidava. Mas o Senhor queria que ele ordenasse: põe em ordem a tua casa, porque você morrerá e não viverá. Só que ali eu aprendo muito com Ezequias, porque Ezequias, ele não se conforma com aquela palavra, por mais que aquela palavra veio diante da boca de Deus. A palavra fala, a Bíblia fala, que assim quando Isaías fala essa palavra para Ezequias, Ezequias vira para a parede e ora e suplica a Deus. Ó Senhor,
Lembra-te de mim, de quando eu fui reto. Lembra-te de mim de quando eu fui verdadeiro. Lembra-te de mim, meu Pai, do servo, do homem que eu fui diante de ti. Lembra de mim, de tudo aquilo que eu passei, de tudo aquilo que eu me posicionei, de tudo aquilo que eu me sacrifiquei para cumprir o teu chamado, para cumprir a tua vontade, para estar na tua vontade. E ali a Bíblia fala que Ezequias chorou muito. Só que a palavra fala que ele não chorou muito, mas chorou muitíssimo. Ezequias chorou demais. E ali não é diferente entre eu e você. Porque muitas das vezes a gente estamos em circunstâncias, o Senhor às vezes nos permite estar em circunstâncias, em adversidades, que ali a gente só nos resta chorar, como Ezequias fez. Só que Ezequias não tão somente ele chorou, mas ele lembrou a Deus de quem ele era diante de Deus. Não que o Senhor tinha esquecido de Ezequias, mas porque às vezes, muitas das vezes o Senhor ele quer que nós mesmos relembramos quem fomos nós no meio da caminhada. E Ezequias relembrou só coisas boas, só perfeição, lealdade, fidelidade, verdade, retidão, sinceridade diante de Deus. E muitas das vezes tem muitos que não têm essa soberania toda. Mas tem muitos que sim têm. Só que tem muitas das vezes, tem coisas que a gente passamos, que a gente já estamos cansados de orar, de pedir a mesma coisa, de suplicar as mesmas coisas, de acreditar nas mesmas coisas, sabe, de sempre estar relembrando em Deus as mesmas coisas. E ali muitas das vezes só não resta chorar, derramar lágrimas e não conseguimos mais falar nada, nem pedir mais nada. Só que eu falo uma coisa pra você, essa palavra me emociona demais. Porque cada lágrima que derramamos, mesmo quando não conseguimos falar nada para Deus e nem pedir mais nada, cada lágrima é uma palavra tua diante das mãos do Senhor. E muitas das vezes o que o Senhor somente Ele quer é só que você relembre quem você foi no meio da caminhada perante Ele. Quantas renúncias, quanto sacrifício, quantas pelejas, quantas esperanças, quantas orações. E muitas das vezes o que Ele quer é só que você relembra quem você foi no meio da sua caminhada. E que você não desiste de você mesma. E que continue tendo essa fé como Ezequias teve. Porque Ezequias tinha tanta fé em Deus que mesmo ele recebendo a morte, um sepulcro diante de um profeta que estava sendo usado pela própria boca de Deus, ele ainda acreditava que o Senhor poderia mudar aquela situação. E ali a Bíblia menciona mais na frente que antes de Isaías sair, a palavra fala que quando Isaías ainda estava andando naquele pátio, o Senhor para Isaías e fala para ele retornar a Ezequias e falar para Ezequias que ele ouviu a sua oração e as suas lágrimas. E assim Isaías, e não demorou não, porque a palavra mesmo fala que assim quando Isaías ainda estava no pátio, o Senhor faz Isaías voltar, o profeta Isaías voltar e falar para Ezequias que ele ouviu a sua oração e as suas lágrimas. E que não somente atenderá
o seu pedido, mas também acrescentará 15 anos de vida a mais para Isaías, para Ezequias. E Ezequias mais na frente, ele fala para Isaías, que foi onde eu mencionei essa palavra. Qual é o sinal que Deus vai me dar para me ter a certeza de que Deus cumpriu a sua palavra? Qual é o sinal de que Deus vai me dar para me ter a certeza de que eu fui curado? E que depois de 3 dias eu subirei à casa do Senhor? E ali Isaías fala, escolhe Ezequias. Com certeza foi direcionamento de Deus para Isaías. Dá esse posicionamento de escolha para Ezequias. Escolhe Ezequias. Adiante-se a sombra de 10 graus ou voltará 10 graus atrás? E Ezequias, com toda a sua ousadia e a sua fé, porque Ezequias foi muito ousado aqui. Ele estava com uma fé tremenda, porque ele não quis que avançasse os 10 graus, mas ele quis que voltasse. Então disse Ezequias, é fácil a sombra avançasse 10 graus. Não seja assim, mas volte a sombra 10 graus. E o que eu venho entendendo aqui nessa passagem, e o que eu quero que você entenda, quando ele fala dessa questão da sombra de 10 graus, para voltar a sombra de 10 graus, que avança a sombra de 10 graus, era porque naquela época não tinha relógio normal como nós temos no dia de hoje. Então naquela época, para que eles venham saber o horário naquele tempo o rei Acaz, ele tinha o relógio naquela época do rei Acaz era o relógio de sol. E ele era um disco. Ele era um disco que ao seu redor tinha um digno, um gnomo. Quase que não sai. Ele era um disco que ao redor de um gnomo que seria um ponteiro, com uma forma, vamos dizer, eu tentei ali entender mais ou menos como é que era esse relógio, mas nem a Bíblia ela menciona direito como poderia ser esse relógio. Só fala que ele era um formato de um ângulo, né? É um disco que em redor era um gnomo com um ponteiro, né? E era um formato de um ângulo. E que ali tinha os degraus, vamos dizer, ele era demarcado com degraus matemáticos. Isso. Ele era demarcado com degraus matemáticos. E ali, de acordo com que o sol se movia no céu, essa sombra do gnomo, ela o acompanhava. E ali se projeta de acordo que se movia deu até o branco aqui. Mas de acordo com que se movia o sol no céu, a sombra desse gnomo, ele projetava os 12 graus, a sombra os 12 graus que tinha naquele ângulo, naquele disco. E ali eles veriam a hora do dia, né? Destacava a hora do dia. Então, de acordo com que o sol se movia, o horário passava e eles iam vendo os horários marcados. E ali Ezequias, ele não quis
que aquele disco de gnomo avançasse, de acordo com que o Sol ia avançando e o movimento da Terra, ele quis que voltasse aquilo que já tinha passado. E eu acho tão interessante nessa passagem que não somente da ousadia de Ezequias, mas na promessa que o Senhor cumpriu na vida de Ezequias, porque ele não somente cumpriu a promessa dele, mas ele também deu um grande sinal para mover a fé de Ezequias, e não somente a fé de Ezequias, mas a fé daqueles que estavam ali. Porque voltar o tempo para Deus, para nós é difícil. Mas voltar um tempo, voltar um ciclo global, um sistema global, mexer com toda a estrutura, porque o Senhor não mexeu, não foi somente com a fé ali, mas ele mexeu com toda a estrutura que ali existia. Ele mexeu com o sistema climático, ele mexeu com todos os seres que estavam ali, porque eu estava estudando que o Senhor, ele não parou a terra, ele não parou tudo. Eu estava estudando ali que a terra, ela roda 1.600 km por hora. Imagine você rodando 1.600 km por hora e você para. O impacto que poderia ser. Creio eu que não restaria nem as moscas que ele voava. Não que Deus não poderia fazer isso, ele pode. Mas a palavra mesmo fala que ele voltou os 10 graus atrás. Ou seja, aqueles 10 graus que ali tinha passado, aquelas 10, vamos dizer, aquelas 10 horas que ali já tinha passado, o Senhor voltou ela todinha. Mexendo com tudo aquilo que já tinha passado, mexendo com toda a estrutura terrestre, global, científica, só para dar esse sinal para Ezequias. E assim não é diferente na minha e na sua vida. Não tem nada impossível para Deus. O que Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Nem que para isso Ele tenha que mexer com toda a estrutura global, com toda a estrutura científica, com toda a estrutura psicológica, com toda a estrutura física na sua vida. Para Deus não tem impossibilidade. Tem casos na sua vida, na minha vida, que a gente olha e não tem jeito mais. Não, meu Deus, tá difícil, eu não vejo isso. Meu Deus, isso é muito grande demais. Meu Deus, isso não tá... Tá, assim, olhando é impossível, mas Deus, ele move céus e terra ao seu favor, e quando ele quer cumprir algo na sua vida, ele vai sim fazer o impossível só para concretizar aquilo que ele te prometeu. E muitas das vezes ele não vai somente concretizar aquilo que ele te prometeu, mas também vai te dar sinais poderosíssimos. Sabe quando você vive algo que você... Tipo, você fala assim, meu Deus, isso é impossível. Meu Deus, eu estou sonhando demais. Meu Deus, eu estou vendo coisas demais. Senhor, o que é isso? Sou eu que estou me equivocando ao ponto de estar delirando demais? Ou eu estou saindo do meu normal? E não, isso aí são sinais. São sinais avançados daquilo que a ótica humana
duvida, mas que aqueles que tenham fé, acredite naquilo que não está vivendo, nem vendo, mas que acredita naquilo que está sonhando e naquilo que ele prometeu. Isso é a fé que muitas das vezes é a promessa do Senhor, que muitas das vezes Ele te faz levar para lugares profundos daquilo que você não está vivendo e nem está vendo, mas está crendo de que uma hora vai concretizar, de que uma hora o Senhor vai cumprir, de que uma hora o Senhor sim vai olhar como Ele olhou para Ezequias ali e relembrou de tudo aquilo que Ezequias foi, e Ele vai cumprir. Então não duvida do Deus que você serve. Mesmo que você não esteja entendendo muitas coisas, mesmo que você esteja indo a lugares muito longe, mesmo que você esteja com seus pensamentos muito no alto, os seus sonhos estão muito além daquilo que você possa viver, imaginar, olhando pela ótica humana fisicamente. Mas quando Deus ele quer fazer algo na sua vida, Ele vai te levar para lugares profundos que só você vai entender. Olha, creio eu que quando o Senhor mexeu com essa estrutura global ali, para dar esse sinal para Ezequias, possa ser que só Ezequias entendeu ali, e Isaías, que eles tinham uma visão espiritual daquilo que Deus estava fazendo e tendo. Às vezes não, muitos puderam ver aquilo ali, mas às vezes muitos passou por despercebido, e só quem pôde contemplar aquele mover todo de Deus foi Ezequias e Isaías. Tem muitas coisas na minha vida e na sua vida que você, por mais que você possa falar dos seus projetos, dos seus sonhos, de tudo aquilo que o Senhor ele começa a mostrar para você mentalmente, as pessoas elas não vão entender, vão desacreditar, mas não vão entender, vão achar que você possa até se equivocando. Mas ninguém precisa entender. Ninguém precisa acreditar em você. Quem precisa acreditar e entender somente é você. A visão que Deus passa de coisas grandiosas não é para todos, não ficou para todos. Ficou só para quem que nele crê e acredita e tenha fé. E nem todo mundo tem essa estrutura de fé, de acreditar em coisas profundas. E essa passagem de Ezequias, ela fala muito comigo, porque Ezequias ele foi um homem de fé. Ele foi um homem que, no meio ali quase na morte, ele acreditava ainda na vida. Ezequiel ele mostra uma grande humildade e sinceridade diante de Deus. Quando eu olho para aquela passagem de quando ele recebe aquela notícia, e assim quando ele recebe aquela notícia, ele vira a cara sobre a parede e suplica e ora a Deus. E somente fala para Deus: Senhor, lembra de mim. Lembra de mim na sua caminhada. E tem coisas tão difíceis no meio da nossa caminhada.
Que tem hora que a gente começa a olhar para as adversidades. E aí, às vezes, o medo começa a bater, porque a gente se acha pequeno demais no meio da adversidade, porque Ezequias, ele se olhou pequeno ali naquela enfermidade, principalmente quando ali Isaías fala para ele que ele ia morrer. Olha, você vai morrer, entrega logo o seu reinado, entrega logo aquilo que você cuida, administra, aquilo que Deus lhe entregou, entrega logo, organiza logo, para que Deus possa estar te levando. E assim, às vezes na nossa vida tem hora que a gente nos acha num beco sem saída. Tem hora que a gente fala assim, meu Deus, tá sem saída. Mas Ezequiel, ele não mostra a humildade ainda de clamar a Deus. Não mostra ainda a humildade de nos prostrar a Deus. E ter a fé e a esperança de que Ele é misericordioso. E se Ele querer, Ele tem poder para mover céus e terra. Se Ele querer, Ele tem poder para fazer muitas coisas na minha vida e na sua vida. Acredite no Senhor, acredite no Deus que você serve. Porque Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu. Ele é fiel. O nosso Deus é fiel. Ele é poderoso. Se possível, Ele volta o relógio. Se possível, Ele volta 2 anos, 3 anos. Ele volta lá no passado. Ele avança o presente. Ele faz qualquer coisa. Só para mostrar que Ele é contigo. E que Ele pode tudo. E Ele pode todas as coisas. Que essa palavra fica de meditação para você. Que essa palavra venha te fortalecer. Que essa palavra venha fazer você entender que não tem impossibilidade para Deus. Que essa palavra você venha entender que mesmo a meio de adversidade, mesmo em meio à beira da morte, você ainda venha ter esperança de algo novo de Deus para a sua vida. Não desacredite das coisas que Deus prometeu para você. Não desacredite das coisas que Deus pode fazer por você. Tenha fé. Se coloque em desafio. Ezequias, ele foi corajoso, temente, ousado. Ele não quis que avançasse o relógio, mas ele quis que voltasse, que isso era mais difícil. Porque uma pessoa que estaria no meio de uma adversidade dessa, ela poderia, não, eu já estou aqui no meio de um lamaçal, vai dificultar mais a minha vida e voltar o relógio? Não, avança isso aí, que ele já está avançando mesmo, vai ser difícil para ele continuar avançando. Mas não, ele, não seja assim. Eu quero que avance, eu quero que volte 10 graus. Então comece a mexer com a tua estrutura. Deixa Deus mexer com a sua estrutura, mas comece ainda você também mexer com a sua estrutura e com a sua fé. Bote a tua fé em prova, que você vai ver o que Deus vai fazer com você. A palavra do Senhor fala que se a gente tiver a fé do grão do tamanho de uma mostarda, quantas coisas a gente viverá. Então se permita viver grandes coisas em Deus. Se permita viver coisas grandiosas. Tenha certeza daquilo que Deus tem para você. Amém? Fique na paz e fique essa meditação para vocês.